O A Notícia USA é um empreendimento jornalístico, informativo, de comunicação escrita, em visual, áudio e vídeo, que são veiculadas através do seu website e dos aplicativos especialmente desenvolvidos para seus leitores. Brasil, mundo, Estados Unidos, esportes, imigração, notícias locais e o time de colunistas levarão ao público brasileiro os acontecimentos diários e importantes. Bem-vindo ao USA Connection, o programa de rádio criado especificamente para empreendedores que buscam crescer e expandir seus negócios. Nosso programa fornece insights e informações valiosas de profissionais de várias áreas de especialização em negócios, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. Nosso programa é desenvolvido com o único objetivo de ajudar empreendedores a crescer e ter sucesso em seus negócios. Nossa equipe trabalha incansavelmente para fornecer conteúdo valioso, informativo e prático, tornando mais fácil para nossos ouvintes aplicar as informações em seus próprios negócios. Nosso programa é apresentado por profissionais experientes com vasta experiência em empreendedorismo e desenvolvimento de negócios. Eles compartilham seus conhecimentos e experiências com nossos ouvintes, fornecendo-lhes as ferramentas e percepções de que precisam para atingir seus objetivos. Lembrando, o nosso programa é distribuído nas redes sociais, por podcast e em nossas plataformas proprietárias de aplicativos e website. Eu sou Eduardo Ribeiro, sou engenheiro de software, trabalho na indústria de Electronic Medical Records há mais de 11 anos. Também sou empresário no ramo da computação gráfica e de soluções globais em software. O nosso host e diretor do programa, Francisco Freitas, ex-anchorman do programa Momento Empreendedor, Empresários de Sucesso TV, Rede Bandeirantes, Band News Brasil. Francisco é um profissional com mais de 25 anos de experiência, com ampla vivência internacional, ex-consultor do Sebrae SP, CEO da Francisco Freitas Group e diretor de empreendedorismo global na Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região, Brasil. Boa noite, Francisco. Convidado deve ter tido algum probleminha. Problema técnico, mas ele está de volta. Já está de volta. Super. Mas muito boa noite, Eduardo. E uma boa noite também a toda a nossa audiência. Hoje é um programa muito interessante, né? Porque é um tema de suma importância até para o planeta. E aí, tá vendo? O nosso convidado, Sérgio, já retornando. Ele já avisou aqui que está tentando entrar de volta. Mas na realidade foi combinado, viu? Nós combinamos. Ô, Sérgio, nós combinamos, né? Você faria algo diferente, né? E realmente, tenho certeza que isso quebrou o gelo, né? Nós tínhamos combinado, Eduardo, isso com o Sérgio. E é isso. Todo grande empresário na área industrial, né, ele vive sob pressão, né? Então, no momento que o programa entrou no ar, ele teve um problema de comunicação, mas rapidamente já retornou. É isso, Sérgio. Por isso que você é um profissional de destaque. Sabe lidar bem com situações, né, os imprevistos. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Uma boa noite. Continuamos tendo problema técnico com o Sérgio. Vamos ter um problema com o Sérgio, mas vamos lá. E como nós estamos comentando, então é importante deixarmos isso para a nossa audiência, e o nosso convidado está tendo alguns problemas técnicos, que é extremamente compreensível, né?
mas ele já deve estar retornando. Aí está o Sérgio. Muito Aê. bem. Olha aí, retornando. Deixa eu fazer a apresentação. Esse é o nosso Vamos convidado, lá. é o Sérgio Wolff. Sérgio é diretor executivo da WBV Plásticos, soluções em plásticos injetado, produção de modelos, de moldes e injeção. É nome difícil esse aqui para mim que está aqui nos Estados Unidos há 35 anos. Indaiatuba, São Paulo, Brasil. Falei correto? Tá certo? Certíssimo, certíssimo. E diretor do Ciesp Indaiatuba. Bem-vindo, Sérgio. Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado, Francisco. Boa noite a vocês, boa noite a todos. É um grande prazer poder estar aqui junto com vocês, participando desse excelente programa, onde tenho certeza que quem participa recebe muitas informações sobre empreendedorismo, sobre negócios e atividades afins. Muito obrigado pela oportunidade. Satisfação é nossa. E agora eu passo o áudio para o Francisco. Obrigado, Eduardo. Hoje nós teremos um programa riquíssimo. Você já observou, Ricardo, Eduardo, e a nossa audiência, como o nosso convidado se expressa muito bem? Fala muito bem, Sérgio. Grande empresário. E quando você teve esses probleminhas iniciais aí de sinal, eu estava comentando com a nossa audiência que todo grande empresário na área industrial, ele vive sob pressão, não é? Então, justamente quando nós entramos ao vivo, você teve um problema de comunicação, né? Mas já retornou, então você sabe lidar bem com essas situações, né, Sérgio? Esses imprevistos. Mas vamos lá. Sérgio. Alô, Sérgio? Continuamos tendo problema técnico com o Sérgio. Vamos esperar ele voltar aqui. Mas vamos aqui, vamos então comentando um pouco sobre o nosso tema. Nossa audiência, deixo aqui para que mantenha, porque olha lá, ele está voltando. E o Sérgio. Bom, e hoje nós vamos então falarmos sobre a questão, né, da sustentabilidade, e aguardando então que o nosso convidado retorne. Ele estava em viagem e olha lá, agora sim, agora em definitivo. Muito bem, Sérgio. Eu não sei, aparentemente está tudo normal aqui, não sei por que está dando esse corte, mas vamos lá. Mas vamos lá. É aquilo que eu estava falando para a nossa audiência. Todo empresário na área industrial vive sob pressão, né? Vive esses imprevistos, e você sabe lidar muito bem com as situações. Sérgio, acho que está ok agora. Eu acho que sim. Eu não estou sentindo, não tenho nada aqui, aparentemente, que está... O nosso convidado, ele está em viagem, deslocamento, então justifica também uma certa dificuldade, extremamente compreensível, viu, Sérgio? Mas vamos lá. Bom, então, para nós começarmos, Sérgio, nós vamos, então, abordarmos aqui um tema, né, que eu estava comentando, que é muito importante até para o planeta, que é a questão da sustentabilidade. Então, eu gostaria, sei que você é um profissional muito experiente, e quando eu conversei com o Eduardo a respeito desse tema, eu falei, nós temos que convidar uma pessoa que realmente conheça muito bem, para poder realmente trazer informações riquíssimas aqui para o nosso público. Sérgio, eu gostaria de começar com você o seguinte, principalmente a questão dos resíduos, né? A questão de você diminuir o descarte de resíduos. Como que hoje está esse mercado, a questão da indústria 4.0, eu sei que você tem uma grande indústria também da Indaiatuba, que depois nós vamos comentar a respeito. Fique à vontade agora, a palavra é sua. Espero que... E caiu novamente, realmente, caiu novamente. Mas vamos lá, pessoal, nós temos que seguir aqui, como eu falei, nosso convidado está em viagem, está tendo dificuldades de comunicação, e temos que seguir. Eduardo, vamos lá, você estava comentando a respeito aí nos Estados Unidos, né, a questão de uma indústria de plástico, tem muita ligação com o segmento que o Sérgio atua no Brasil. A questão do plástico, como está essa... Você conhece, como está esse mercado, Eduardo, você poderia comentar a respeito? Então, Francisco, na área onde eu moro, tem duas companhias grandes aqui que mexem com plástico,
E em uma outra área, a área de Leominster, Massachusetts, a grande maioria dos negócios lá é trabalho com plástico. Por exemplo, o plástico ele precisa ter cor nele. Quando o plástico é criado, eles fazem o plástico, né, a mistura do plástico, seja lá o que for. Tomara que o convidado consiga voltar para ele explicar essas coisas para a gente. Mas quando o plástico, ele vai voltar. O plástico é criado, para transporte, eles cortam é como se fosse um tubinho e é cortado em tamanho de grão de arroz. Aqui a gente chama de pellets. Entendi. E esses pellets, geralmente, eles são sem cores, é transparente ou então uma cor parecida perto de branco. E o plástico precisa ser colorido para ser injetado, né? Injetado, eles fazem um molde e derretem o plástico dentro daquele molde. Então, essa área, vou deixar, continua com as perguntas para ele, que se ele sumir de novo, eu tenho um assunto para falar. Mas eu não sei, aparentemente está tudo normal, mas eu não sei o que está acontecendo, não. Não, fica tranquilo, Sérgio. Okay. É extremamente compreensível. Né? É que eu comentei, sabemos que você está em viagem de trabalho, deslocamento, né? Então, gentilmente também se prontificou a participar do programa, então nós entendemos essa dificuldade. Mas, aparentemente, parece que agora está ok. Né? Sim, então, Sérgio, agora com você, meu amigo. Você entendeu a nossa pergunta ou não? Você caiu antes? Não, caí antes, por favor. Caiu antes. Olha, você só não pode cair da bike, né? Porque o Sérgio é um grande ciclista, né? Então, da bike você não pode cair, Sérgio. Não, de jeito nenhum. Tá louco, nem fale. Sérgio, eu estava comentando a respeito, né, da sustentabilidade. E, principalmente, as empresas, na indústria 4.0, hoje, até para o público consumidor, têm uma aderência, né, com empresas que se preocupam, vamos dizer assim, com essa questão de produtos mais sustentáveis, até da cadeia produtiva, principalmente diminuir o descarte de resíduos. E eu sei que você é um profissional muito gabaritado para esse assunto, nós convidamos você para participar do programa. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa situação da sustentabilidade, resíduo, indústria 4.0, e depois vamos falar um pouco da sua empresa. Ok. Bom, sem dúvida, hoje eu acho que, principalmente na área do plástico, né? Pois o plástico, a gente sabe que ele tem um período muito longo para ele ser absorvido novamente pela terra, né? E isso tem um tempo muito grande. Então, mais do que importante que as empresas saibam reutilizar esse plástico, usar o plástico, não só o plástico novo, porque é necessário para alguns produtos, mas se fazer o reuso desse plástico, né? Ter uma cadeia que faça com que esse plástico volte a ser reprocessado e volte a ser transformado em peça novamente. Isso é uma coisa que a gente procura fazer da melhor maneira possível. Nossa linha hoje ainda, a gente não, os produtos que a gente produz ainda não são totalmente biodegradáveis, os produtos. Porém, eu acho que uma parte muito importante nessa cadeia é a conscientização de quem usa o produto, né? A população em geral, as outras indústrias nos quais usam o produto plástico, elas precisam ter essa consciência de que ela precisa descartar o plástico de maneira correta, não jogar o plástico na natureza, em rios, em qualquer outro lugar. Esse plástico ele tem que ser descartado em lixos seletivos, né? Acho que a maioria das cidades hoje já tem isso. Em Indaiatuba, por exemplo, né, tem um grande sistema de pontos de coleta para plástico, vidro, papel e metais, etc. Então, isso é muito importante, não só as empresas que geram o produto plástico, mas o povo que utiliza ter essa conscientização de que ele não pode jogar esse material fora, né? Eu tenho uma pergunta. Sérgio, o Eduardo tem uma pergunta. Sim. Já, tá vendo? Pois já não, começou. Eduardo. Olha lá. E as perguntas do Eduardo são muito boas, né? Isso aí, engenheiro entende bastante. Prepara, meu amigo, se prepara que bem. Na minha casa, a minha esposa recicla. E nós temos duas lixeirinhas
para todo lado. Onde você encontra uma lixeira, tem duas. Tem um com símbolo Verdade. reciclável e a outra. O jeito que nós reciclamos é plástico, vidro, tudo. O departamento, a companhia que coleta o lixo, eles fazem a separação. Tem algum conselho para... A gente, até um certo ponto, a gente acha que está fazendo certo, separando o vidro, o plástico e tudo. Tem algum conselho, tem alguma coisa extra que a gente podia estar fazendo para ajudar nesse processo? Sérgio, por exemplo, uma coisa que eu ouvi falar, por exemplo, aqui tem a garrafinha da Coca-Cola, por exemplo. A garrafinha da Coca-Cola, ela vem, ela é o plástico transparente, ela tem aquele outro plástico, né, que é a propaganda da Coca-Cola em volta, e a tampinha, que é um plástico totalmente diferente do transparente. Eu deveria separar esses dois, ou deixar os dois juntos para enviar, ou como? Hoje nós vamos acho que chegar nesse nível ainda. Eu acredito que hoje a, as empresas que recolhem esse lixo, que fazem essa seleção, eu não sei se eles estão ainda nesse nível de separar por categoria de plástico, por tipo de matéria-prima, né? Mas eu acho que o fato de você já estar separando por plástico, vidro, papel, e lixo orgânico, né? Isso já ajuda muito quem vai selecionar esse lixo no final, né? Onde eles vão coletar da sua casa e vão levar para o controle. Com certeza, geralmente as garrafas são feitas em PET, né? E as tampinhas, as pequenininhas, hoje é em polipropileno ou polietileno, que são processados de maneira separadas. Mas eu acho que isso, as empresas que separam, elas fazem esse tipo de separação sem problema algum. Eu só queria ter certeza que a gente está fazendo da maneira correta, Não, mas entendeu? E mas nada eu me... acho que nós vamos chegar nesse nível aí. Outra coisa que, falando do plástico também, mas que está gerando muito lixo, e em Indaiatuba eu conheço pelo menos 3 empresas já que trabalham com isso, é o famoso lixo eletrônico, né? Hoje o computador, rádio, televisão, hoje tem uma vida mais curta do que antigamente, né? Pô, antes você comprava televisão, durava muito tempo, aí, rádio, equipamentos eletrônicos. Hoje eles duram muito pouco, e você vai levar numa empresa de assistência técnica, o cara fala assim, viu, vamos para outra, vai sair já está ultrapassado. E isso vai para descarte. Aqui eu conheço, só na nossa cidade, a gente tem 3 empresas aqui no Distrito Industrial, eles compram essa sucata eletrônica, separam a parte lógica, né, a parte hardware lá, metálica, a parte plástica, e separam também essas placas eletrônicas, onde tudo isso é destruído aí de uma forma seletiva e acaba voltando, sendo reprocessado. E bem interessante é que hoje eles estão fazendo bancos para praça, bancos para empresas, para jardinagem, totalmente feita com esse material do lixo eletrônico. É bem interessante esse processo hoje. E só completando, e sem me alongar, Fica à vontade, Sérgio, a palavra é sua. 1993, eu fiz um intercâmbio aí nos Estados Unidos, onde eu pude visitar, fiquei em algumas famílias no estado de Michigan, e visitei na região de Detroit, alguns parques que já, naquela época, já se utilizavam de bancos nesse parque, feitos com reprocessamento de material plástico. Então, isso já vem de bastante tempo. Tem que ter intensificado e a gente tem que incentivar isso, com certeza. Eduardo, aproveitando aqui, né, pegando aqui um gancho na fala do Sérgio, nós estávamos conversando, antes de nós entrarmos no ar, a respeito também nos Estados Unidos, das indústrias de plástico. Você estava até fazendo alguns comentários, né? Eu acho que é pertinente agora compartilhar aqui com o nosso convidado. Sim. Fique à vontade, Eduardo. Essa área onde eu moro, ela é reconhecida como a área do plástico e dos móveis. Mais ou menos
cerca de 30 milhas de distância, em qualquer direção que for, encontra muitas companhias de plástico. E não só que faz o molde, que produz o plástico ou coisa assim. Tem uma companhia gigantesca em Clinton, chama Nipro. Eles trabalham com muita gente. Por exemplo, até o barbeador da Gillette, por exemplo, plástico é eles que fazem. Eu sei porque a esposa do meu filho trabalha lá. Ela é supervisora na parte noturna. A gente fala o terceiro shift aqui. E Yes. é isso que eles fazem. Ela descreve pra gente que uma semana eles vão fazer um tipo de trabalho, depois muda para outro, por exemplo, o barbeador, depois uma garrafinha. Então eles fazem, entregam o produto pronto, eles fazem um molde e tudo. E tem vários outros tipos de empresas também, por exemplo, que põe a cor no plástico. Uma companhia igual a Nipro, por exemplo, recebe o plástico, né? Eu estava explicando no começo, a minha descrição, que não, a gente está com um especialista em plástico aqui agora, mas eu vou dar a minha descrição humilde. Geral, para transporte, o plástico ele é feito como se fosse um macarrão e é cortado no tamanho de pellets, que a gente Granulado, fala. né? A gente Granulado. chama pellets, ou aqui a gente chama de granulado. Ok. Esse material para dar a cor a gente chama de master batch, Uhum. que ele dá você agrega uma porcentagem, né, do material, geralmente virando em torno de 2%, 3% do total dessa parte colorida, que vai deixar as peças nos tons vermelho, amarelo, qualquer cor. No caso, é derretido o plástico e misturado as coisas depois? Não, ele é... Como os dois são granulados, tanto a resina plástica como o master batch, que a gente chama, ele é misturado, granulado, e ele é colocado, né, no funil da máquina, e ele é misturado no canhão da máquina, né? Uhum. Ali dentro do canhão da máquina, que ele vai ser misturado, ali ele vai estar a 200 graus, 250 graus, aí, dependendo do material, e quando ele vira essa parte pastosa, né, ali é que ele vai ser misturado totalmente, homogeneizado na cor. O senhor fez eu lembrar de uma pergunta muito importante. Oi, por favor, não precisa me chamar de senhor, não. Ô Sérgio, eu te avisei, né? O Eduardo sempre vem com umas perguntas, eu te avisei, tá vendo? Não, ótimo. É muito bom conversar com quem sabe do que está falando. Todo convidado que vem aqui, eu encontro uma pergunta que vou ser direto e bem transparente, do meu benefício para saber a resposta. E é lógico para os ouvintes também. Eu trabalho com um projeto antigo, já tem mais de um ano, chama GeoCQ. Eu desenvolvi o próprio comunicador com satélite, uma companhia da Irlanda. Sim. E eu cheguei a fazer o receptor de GPS. E o nome da caixinha era GeoBox. E eu imprimi a caixinha em impressora 3D. Então, aí chega a pergunta agora. Eu tenho dois tipos de impressora. É a que derrete o plástico, né, e forma o objeto que você precisa. E o outro que é a resina, que ele abaixa dentro da resina e laser bate no fundo e forma o desenho do plástico. A minha pergunta é o seguinte: essa resina, ela é mais segura do que o outro tipo de plástico que derrete e forma o objeto? Porque eu ouvi falar que a resina como que fala em português, meu Deus? Ela é hazard, ela faz mal para a saúde na forma líquida. É correto essa? Eu não tenho essa especialidade para te falar, porque a gente se utiliza lá do processo 3D, de impressão 3D para protótipo, né? Para a gente, antes de fazer o molde definitivo, a gente faz esse protótipo em 3D, e existem dois processos que a gente conhece também. Eu não tenho afinidade com eles para te falar o nome ou como é, mas eu sei que um é exatamente isso, né? Ele parte de um líquido, né? Sim. E ele vai, conforme o laser vai
vai limitando, ele vai se solidificando, né? Parece que esse ele tem uma resistência muito melhor, a peça tem uma resistência muito melhor do que o outro processo. Porque o outro processo, a peça fica bastante porosa, né? Sim, sim. Agora, quanto à toxicidade disso ou não, eu não tenho essa informação para te falar. Porque Mas é interessante e vou pesquisar sobre isso. Pelo que eu pesquisei, bom, é por isso que eu tô perguntando, mas eu acho que a resina na forma líquida e o vapor, eu não sei se é assim que fala em português, né? Ele não é bom para a saúde. Então, eu coloco entendi. máscara, eu fico igual o Claro. Walter do Breaking Bad, cooking, fazendo na hora de bom, fazer. Mas aí, na pesquisa que eu fiz, eles dizem também que depois que o plástico seca, precisa secar ele com ultraviolet, luz ultravioleta. E depois que ele está absolutamente seco, ele é seguro. Mas na forma líquida e como que fala? O vapor, o cheiro o vapor esse aqui, ele não é. Mas muito interessante. Inalar isso não é fazer bem, Sim. Mas sim. eu não tenho essa informação precisa para te dar. Ok. Mas o plástico, a gente utiliza lá diversos materiais. O que a gente sabe lá alguns têm um cheiro um pouco mais forte, né? Lógico, mas assim, no processo de injeção, ele não chega a atrapalhar ou poluir, a gente nem precisa usar nenhum tipo de exaustão para que isso... Não temos essa informação, que no processo de injeção é bem mais tranquilo, não tem isso. Muito interessante. Muito bem. Olha, eu tenho certeza que a nossa audiência está adorando o nosso bate-papo. Eu estou aqui só ouvindo os mestres, né, só acompanhando, juntamente com a audiência. E já estamos chegando a meia hora de programa. Quer dizer, praticamente já a nossa primeira meia hora, o tempo passa rápido. E nessa sequência agora, a última meia hora, Sérgio, eu gostaria, então, de entrar no assunto a respeito da empresa a qual você é o diretor executivo. Eduardo, se você me permite, também até a nossa audiência, fazendo aqui um comentário, eu conheço a empresa do Sérgio Wolff, da Ituba, a indústria, e realmente, eu posso dizer, encantado com a organização, com a limpeza, né? Porque quando você imagina uma indústria, você imagina, né? Então você olha no chão, brilha, né? Aquele chão brilhando, mesmo os colaboradores todos muito bem focados. Então você percebe realmente que há uma gestão, que há uma administração muito séria. E eu conheço, sei da linha de diversos produtos. Não se trata aqui de propaganda, eu estou falando aquilo que é a minha impressão, até como consultor de empresas. Então, quando surgiu esse assunto, eu comentei com o Eduardo, falei, não, nós temos um especialista, que é o Sérgio Wolff, e aí surgiu o convite para você, Sérgio. Então, eu gostaria que você entrasse agora falando um pouquinho sobre a WBV Plásticos. Ok. Bom, a WBV Plástico, ela veio de uma outra empresa que se chamava Isomold, que era uma empresa onde eu tinha mais 3 sócios, que nós fundamos essa empresa para produzir moldes para injeção de plásticos e usinagem de peças, etc. Durante esse início, nós passamos a fazer bastante moldes para injeção, e até que um dos clientes nossos falou, pô, mas vocês só fazem molde, por que vocês não injetam, né? E era uma empresa que nós fizemos para ele um liquidificador completo, fizemos todos os moldes para um liquidificador. E aí nós compramos 3 injetoras e passamos a produzir esse liquidificador para essa empresa. E aí que nós começamos de maneira, assim, com uma produção um pouco maior. Antes disso, a gente tinha uma injetora pequenininha que a gente produzia para aqueles computadores da IBM, né? No Brasil, onde ela fazia os desktops, e os botõezinhos plásticos desses desktops eram produzidos pela gente.
A gente fazia lá 1.000, 2.000, 3.000 botõezinhos por mês, era uma produção pequena, e até que depois os desktop praticamente foram, ainda produz até hoje, mas praticamente eles passaram a ser substituídos aí pelos notebooks, laptops e etc. E aí nós começamos a gostar desse processo de injeção. Aos poucos os meus sócios foram saindo, hoje eu estou sozinho na empresa, o meu filho me ajuda lá na administração e em outra, não na parte técnica, mas na parte de administração ele ajuda um pouco. Hoje a gente tem 10 injetoras e produzimos assim para várias empresas, para vários segmentos, então nossa linha é bem diversificada. Temos alguns produtos próprios, mas poucos hoje. A gente tem uma linha de acessórios para cortinas hospitalares. São aqueles ganchinhos, aqueles deslizantes que se usa em hospitais, em UTIs, onde aquela cortina, eles têm aqueles leitos, todos são cercados por cortinas. Então, essa aí a gente tem uma linha desse produto. E nós temos também uma ideia agora de estar entrando numa linha para brinquedos para pets, ou seja, brinquedos principalmente para cachorro, a princípio. Então, isso está, até meu filho que está tocando isso, a gente vai produzir os moldes lá, e acredito que daqui 1 mês, 2 meses, nós já teremos novidades aí com os produtos que vão sair para o mercado. E como a gente tem toda essa estrutura de produção, pô, nada mais lógico do que a gente fazer os nossos próprios moldes e passar a fornecer esses produtos para o mercado, principalmente pet, que está um mercado crescendo muito, né? Pois não, Eduardo? Olha só, pô, tá certo. Parece um astronauta, né? Sei. Pô, interessante. Isso aí é parece aquele do Exterminador do Futuro. Que legal. Então, memória. E vamos, Eduardo, vamos também incentivar a nossa audiência para que fiquem à vontade também para que façam perguntas, né? Caso o nosso convidado não consiga responder durante o programa, mas poderemos enviar para ele. Então, sempre é importante motivar a audiência para até ele voltar. Olha lá. Poxa, impressionante, hein? Impressionante. Muito bonito, muito bonito. Não, perfeito. Vai voltar. Mas vê. Sim, sim. Até, Eduardo, aproveitando aqui a sua fala, eu falei, uma das coisas que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, né, a indústria do Sérgio, o que me chamou a atenção é a diversidade às quais eles atuam. E também, vamos dizer assim, a rapidez com que eles se adaptam a uma nova linha. Vocês observam que ele comentou que eles estão também agora desenvolvendo uma linha para pets. São aqueles comedouros para pets. E nós sabemos que esses movimentos numa indústria, elas não ocorrem de uma forma muito simplista, né? Porque vai desde você desenvolver um molde, treinamento, né, Eduardo? Você que é de TI, todas as máquinas, elas são automatizadas, não é? Você pode até falar um pouquinho, você tem que programar essas máquinas, você tem que ter pessoas especializadas. Então, não é uma coisa simples. Eu estou fabricando essa peça, agora eu vou fabricar essa. Quer dizer, essa transição envolve altos investimentos, treinamento, maquinário, não é? Enfim, e a empresa do Sérgio, eu observo como eles fazem isso com muita
habilidade, sabe? Com muita eficiência. Isso realmente me chamou a atenção. Deixa eu dizer, o processo civil de fazer o próprio plástico. Hoje, a tecnologia está disponível para a gente. Mas esse é o processo que exige para fazer uma peça, por exemplo. Vamos dizer, você quer... Eu vou dar um exemplo. O meu carro, ele tem um botão na alavanca de passar marcha, ele é automático, um Hummer H2. E aquele botão quebrou. E eu imprimi o botão. Eu peguei o botão, o processo é o seguinte, tem dois processos. Primeiro, você tem que fazer a peça em 3D no computador. Você viu o Sérgio falando que eles usam impressoras 3D para fazer o prototipo, né? Então, você precisa a primeira peça. Ela tem que estar sob especificações, o tamanho, tudo correto. Depois que a peça foi criada em software e é imprimida numa impressora 3D, no caso, se eu quisesse produzir aquela peça em grande quantidade, o Sérgio seria alguém que eu iria procurar. Eles vão fazer um molde, e geralmente esse molde é de metal, ele é pesado, é grande, parece uma indústria de fábrica de carro. Eduardo, eu estou descobrindo hoje, eu não sabia que você tinha todo esse conhecimento também nessa área de... você é muito humilde, viu? Você fala, esse assunto eu não sei, eu sou mais de TI, mas pô, você está dando um show, Eduardo. Então, um show, meu amigo. Com o molde aqui é você caro. Estudou, hein? Você estudou. Fala a verdade. Não, eu fiz o Geobox, né? A caixinha para o satélite, para o receptor de satélite. Isso, exato. E na época eu pesquisei, eu montei a minha própria impressora 3D. Francisco, um dia você vier aqui nos Estados Unidos, você precisa de conhecer. A minha esposa chama do Laboratório do Cientista Maluco, que é a parte de baixo no basement, onde eu tenho as minhas coisas e tudo, inclusive as impressoras 3D. Recentemente, eu estou testando scanner em 3D, que é um aparelho que você põe a peça na sua frente e scanna ela em todos os ângulos e depois conserta no software, diminui o processo de criação da peça. Olha, ele está de volta, deixa eu aceitar ele aqui. Então, esse processo, enquanto ele volta, deixa eu falar rápido, é muito, muito caro, mas para grande quantidade de peça, ela fica mais barata se é feito através de uma companhia, assim, com um molde que eles fazem. Então, talvez eu devia até falar isso para ele, quando ele perguntar isso para ele. Com certeza. Não, Eduardo, é verdade. Até pela sua profissão também de TI, você trabalha também muito nesses desenvolvimentos, e você também já teve essa experiência, né? Conforme você está relatando. É muito interessante. Muito interessante. E, como eu falei, as configurações dessas máquinas também, a programação, né, Eduardo? Sim. Dessas máquinas, realmente é extremamente especializado, né? A indústria onde a esposa do meu filho trabalha, ela tem que ser reconfigurada para o tipo de peça. A indústria que eu digo assim, o departamento, né, que vai criar aquele tipo de peça. Por exemplo, a capinha do celular de plástico. No caso, chega o contrato para eles, né, eles fazem o molde é muito caro. O molde é de metal, falam injeção porque o molde é fechado e o plástico é injetado lá dentro que forma a capinha, mas é bem mais rápido, é linha de montagem, né? Como se fosse uma linha de montagem de carro onde várias peças são imprimidas. Mas a configuração de cada projeto precisa modificar tudo, entendeu? O treinamento das pessoas eu acho que ele está tendo são dificuldade movimentos, né, Eduardo? E são movimentos que não são simples. Eu acho que é isso que é importante deixarmos claro para a nossa audiência, né? Porque, por exemplo, você tem toda uma programação, de repente você faz uma modificação de uma linha de montagem, isso pode se levar meses e meses, e às vezes um ano, né, dependendo, até você desenvolver um molde, né, treinar o pessoal. Quer dizer, exatamente, repito,
Não se trata de propaganda, mas, como consultor, quando eu conheci a empresa do Sérgio e a forma como eles fazem esses movimentos de uma forma rápida, isso me surpreendeu, né? Me surpreendeu, porque é muito rápido esses movimentos, né? As coisas não são simples, né? Sim. Então, isso realmente é algo que faz com que ele se destaque no mercado, né? E até mesmo em questões de qualidade de produtos, enfim. E sem contar, né, Eduardo, a localização geográfica. Eles estão numa cidade em Indaiatuba, que é uma cidade hoje, um grande polo industrial, né? Grandes empresas, é uma cidade fortíssima em termos também de renda per capita. Então, a questão da infraestrutura. Você lembra daquela a nossa conversa com o presidente da Câmara de Comércio Exterior de Campinas, região, quando ele falou da região metropolitana de Campinas, né, da força? E Indaiatuba está ali, muito próximo. Então, a questão logística também, né, Eduardo? Então, tudo isso contribui para que a empresa possa ter um destaque. Sim. Mas é muito interessante, de repente, você também trazer esses questionamentos para o nosso convidado. Realmente ele teve alguns problemas de comunicação, mas vamos aqui trazer, então, algumas informações aqui para a nossa audiência. Sim, né? sim. E não perca, nos próximos programas também teremos, né, Eduardo, convidados aí muito especiais e sempre com assunto de relevância para o mundo empresarial. Agora, Eduardo, voltando um pouquinho, então, nessa questão da indústria nos Estados Unidos, que eu acho que é importante também. Você está aí há 38 anos, qual que é a grande diferença que você observa, por exemplo, aqui no Brasil e nos Estados Unidos, nessa área industrial? Olha, Francisco, aqui as coisas são bem mais fáceis para você montar qualquer negócio. Os incentivos daqui são excelentes, entendeu? Às vezes o governo paga totalmente para você abrir a sua companhia. E é lógico, tem os requerimentos, né? O que vai te custar. No caso, eu vou dar um exemplo. O meu ramo meu ramo é de tecnologia, eu sou engenheiro de software e trabalho para a indústria de medicina, de healthcare. Então, um exemplo real, o estado de Rhode Island, o estado menor dos Estados Unidos, tinha um incentivo de que as pessoas podiam montar a companhia deles, o estado pagava para montar a companhia. Dava crédito em impostos e ajudava muito. E tinha algumas ofertas de incentivo que pagava completamente para construir a companhia, até 5 milhões de dólares. Mas o catch, que a gente fala, né, as exigências é que pessoas do estado fossem empregadas. E esse fundo existia porque um grupo de empresários uniu e criou esse fundo para ajudar o desenvolvimento do estado. O estado menor, mas eles queriam companhia de tecnologia e de saúde lá. Então, é um exemplo, entendeu, de como é mais fácil fazer as coisas aqui. Se você for olhar a diferença de valor para investimento, é muito maior do que no Brasil. Mas tem um exemplo que eu sempre falo: se uma companhia não deu certo e faliu, ela não atrapalha muito a vida do empresário. Atrapalha um pouco. O crédito dele, dependendo de como ela faliu, se ele ficou devendo, fica sujo, vou falar direto, entendeu? Mas ele tem possibilidade de continuar logo em seguida, entendeu? Até, como diz, tirar a cabeça fora d'água e começar a nadar de novo. Já no Brasil é mais difícil. Ou seja, ele tem uma oportunidade para um recomeço de uma forma mais leve. Sim. Né? Vamos dizer assim, sem um grande passivo, vamos dizer, que realmente dificulta demais depois a caminhada. Né? Uhum. Porque se o fardo for muito pesado, né, a caminhada fica
Eu queria difícil, né? aproveitar e adicionar uma coisa, porque do jeito que eu falo, parece que eu sei de tudo. Eu não sei de tudo, entendeu, Francisco? Eu até revelo um segredo. Eduardo é muito humilde. Não, vamos falar aqui para a nossa audiência. Eduardo, você é muito humilde, Eduardo. Tem que ser realista, né? Meu pai me ensinou o seguinte: você pode dizer para todo mundo sobre coisas que você já fez. Você tem todo o direito. Mas não diga nada sobre coisas que você acha que sabe e nunca fez. Não faz sentido. Nunca fez, então, eu, por exemplo, eu tenho a minha companhia de tecnologia, mas enfrento muitas coisas. Voltando à pergunta que você fez, da diferença. Eu vou te dar um exemplo de conflitos que eu tenho, que eu sei que podia melhorar. É um eterno conflito de coisas que todos os dias precisam ser consertadas. Por exemplo, inclusive foi até uma pergunta que eu fiz para um dos convidados nossos. Você monta uma companhia e começa a aparecer trabalho, operações para fazer. E nessas operações tem uns que são mais lucrativas, tem uns que são menos, mas de acordo com a resposta do nosso convidado naquela época, é que precisa manter todos os dois. Eu ainda estou meio perdido, né, nessa parte, entendeu? E a palavra empreendedorismo, por exemplo, não só porque eu estou aqui no programa, mas eu acho interessante o USA Connection, porque a gente entrevista pessoas que realmente são empreendedores. Tem um ditado. Não, exato. Como é o nome do convidado nosso que eu fiz essa pergunta, Francisco? Não sei se foi o Márcio, o Lázaro... Foi o segundo Márcio. Foi o Márcio Miranda. Márcio Miranda, então. E ele disse uma coisa que vai ficar comigo para sempre. Uma pessoa, para se considerar como business person, de verdade, ela precisa de um batizado. Ele não falou exatamente assim, mas mais ou menos assim. Que você precisa saber o que é, aqui a gente fala payroll. É ter pessoas recebendo e dependendo da sua companhia para viver. O status financeiro deles depende de uma companhia que você criou, e no dia que você tiver uma ou duas pessoas trabalhando para você, você foi batizado como empreendedor. Entendeu? É muito, muito interessante essas coisas, entendeu? Exato, e essa é uma das características do nosso programa, né, Eduardo? O USA Connection. Exatamente esse bate-papo descontraído, né, entre amigos, com grandes empresários. Porque você observa, Eduardo, que os nossos convidados chegam aqui, eles falam com tanta naturalidade. Eu comecei uma empresa, fez isso, fez aquilo, depois nós migramos. Quer dizer, você imagina como foi difícil essa caminhada, né? Sim. As coisas não são fáceis, não é? Quer dizer, você imagina diversos planos econômicos, situações, enfim, pressão, né, uma série de problemas, dificuldades, quer dizer, de repente você quebra, recomeça, quebra de novo, recomeça, não é? Então, acho que esse é o viés do nosso programa, trazer esta informação para o mundo empresarial, para os empreendedores, que o empreendedorismo é o maior vetor social do planeta, na geração de empregos e oportunidades, mas é você correr riscos todos os dias. Não é? Por exemplo, o nosso programa, nós estamos aqui também, né, como empreendedores, né, Eduardo? Sim. Desenvolvendo um projeto para você, para a nossa audiência, né? Para que a gente possa trazer, então, sempre um convidado, trazer pessoas interessantes no mundo empresarial para falar isso, que as coisas não existe milagre, né? Eduardo, eu tenho certeza, todos esses empresários que estão aqui conosco, que participam conosco, eles quebraram, recomeçaram, tiveram, quer dizer, não foi, né, a caminhada, né, tudo, não é? Porque eu acho que é isso que é importante, né? Então, às vezes eu vejo as pessoas querendo empreender, eu vou abrir um negócio já esperando faturar, já no primeiro mês, segundo mês, não é bem assim. Muitas vezes você tem que esperar 2, 3 anos, 4 anos, né? Porque o primeiro ano é perda, o segundo ano é perda, o terceiro ano você começa a equilibrar seu cash flow, seu fluxo de caixa, né? E é isso. E eu acho que a questão da disciplina, uma das coisas que eu observo muito em todos esses empresários é que eles não têm medo
Uma vez eu perguntei para um grande empresário qual a diferença do empresário de sucesso e o empresário que para no meio do caminho. Eu não vou falar o nome aqui, porque ele falou de um termo assim mais pejorativo, mas assim, a audiência vai entender. Ele falou que é o tamanho do medo de cada pessoa, né? Não é isso? Tem momentos que você tem que dar um soco na mesa e falar, eu acredito e vou, né? Enfim, porque tem pessoas do seu lado sempre falando, não vai dar certo, não, eu já tentei, isso aqui não sei. Quer dizer, se afastam desses vampiros, né? Eu chamo de vampiros, que suga, não é? Não, vocês vão fazer isso, né? Esquece, não é assim? Sim. Então, eu acho que a nossa proposta aqui do nosso programa é exatamente esse: trazer para você, a nossa audiência, profissionais de alto nível que começaram do nada, do zero, e hoje são grandes empresários, que quebraram, recomeçaram, enfim, mas nunca desistiram. O Eduardo está há 38 anos nos Estados Unidos. Imagina que foi fácil? 35. Tá 38, 35. 35. Eu já estou aumentando 3, já ficou 3 para minha conta, né? Eduardo, eu imagino quando você chegou, você começou a empreender, não foi fácil. De repente, o seu inglês não era legal, você falar... Eu me lembro bem quando eu cheguei na Austrália. Quando eu fui para a Austrália, eu fiquei 3 anos na Austrália, Eduardo. Quando eu cheguei lá, achei que o meu inglês era ótimo. Falei, nossa, eu vou arrasar, né? Quando eu desci, eu falei a primeira... Eles não entenderam nada, eu também não entendi. Por quê? Listen, não é? É listen... É o inglês britânico, enfim, eu tive que fazer uma imersão de 6 meses para começar a entender o que eles falavam. Eu sempre falava para eles, please, small lunch, né? Fala mais, quer dizer, devagar, fazer a leitura labial, quer dizer, foi muito difícil. E empreender é isso. O inglês australiano é muito difícil de entender, por causa do sotaque. O inglês australiano... O going to, eu cheguei lá, por exemplo, eles falaram assim, I gone. Falei, I gone? O que é gone? É going to. Entendeu? Até eu entender isso aí. Né? Yeah. Então é isso. Quer dizer, o sotaque é bem forte. Tem que superar. Yeah. Francisco, eu acho que o convidado não conseguiu voltar. A gente está chegando no final do programa, né? A gente quer agradecer, a gente conversou infelizmente tivemos problemas técnicos, ele não conseguiu ficar, mas ele conversou com a gente bastante o suficiente, né, para entender a indústria. A indústria do plástico é tudo no mundo. Olha para onde você está no momento. Onde você está no momento. Tudo é plástico. O plástico faz parte da sua Por vida. exemplo, agora aqui, olha o computador, o microfone, a luminária, né? Não é? O celular, não é verdade? Quer dizer, é um assunto muito importante. Eu acho até que podemos deixar, né, Eduardo, um convite para que o nosso convidado, numa outra oportunidade, possa retornar, né? Mas vamos deixar o site da empresa, né? Vamos deixar o site. Sim. Você tem informação do site da empresa dele? Tenho. Eu vou falar aqui, se você quiser também anotar, né, para depois deixar um descritivo. Pode falar. Vou falar agora que nem eu aprendi na televisão, viu, Eduardo? Porque antes eu falava assim, www. Não é. Tem que falar assim, ó, degustando as palavras. Ó. É www.wbvplásticos.com.br. .com.br. Eu vou colocar na publicação também o site dele. E isso aí, o nosso convidado foi o Sérgio Wolff, diretor executivo da WBV Plásticos, soluções em plásticos injetado, produção de moldes e injeção. Palavra difícil para mim aqui. Indaiatuba, São Paulo, Brasil, e diretor da Ciesp Indaiatuba. Obrigado pela sua audiência. Nós estamos aqui todas as sextas-feiras, às 7 horas da noite, horário de Boston. Por enquanto, até o horário mudar, né, Francisco? É 8 horas da noite, o horário do Brasil. Sim. Às vezes fica 3 horas de diferença, às vezes, né? Tem 3 horas, né? Nós estamos em um time lag, um fuso horário de 1 hora. Sim. Obrigado, pessoal, pela audiência e até semana que vem. Até semana que vem.